Olá, pessoal! Então, agora vamos dar início à nossa segunda videoaula. A primeira já foi feita, então vamos para a segunda. Peço que compartilhe, tá? Para que todos que fizeram a primeira parte possa fazer a segunda, tá ok? Então, a gente vai iniciar aqui, ó, com a laçadinha inicial. E aqui, nessa primeiro pontinho, ó, do ponto alto, a gente vai fazer aqui, a gente vai fechar aqui, né, ó, uma correntinha, na verdade, né? Aqui dentro, a gente faz mais um ponto baixo. E aqui, nessa correntinha do topo aqui, a gente faz mais uma correntinha, sempre colocando certinho, o que foi em cima é em cima e o que foi embaixo será embaixo. Essa aqui é por cima. Então, a gente vem aqui no próximo, faz um ponto baixo. Aqui em cima sempre vai ser 3 pontos baixos, um na ponta, um no meio e o outro na outra ponta. Vou tentar virar aqui para vocês verem direitinho. Aqui a gente fechou 2, né? Agora, aqui a gente coloca só uma correntinha. Nesse, a gente coloca 2 correntinhas, tá? 2 correntinhas. Vamos vir pro próximo, bem certinho. O próximo é o branco. Um ponto baixo na ponta, um ponto baixo no meio e um ponto baixo na ponta de novo. Uma correntinha, veja certinho se é por baixo mesmo, coloca um ponto baixo na ponta, um ponto baixo no meio do ponto e um ponto baixo na ponta. Fizemos mais 2 correntinhas. O branco agora é por baixo. Então, um ponto baixo na ponta, um ponto baixo no meio e um ponto baixo na ponta. Uma correntinha. Aqui é por cima mesmo. Faz um ponto baixo. Opa. Fazemos um ponto baixo no meio e um ponto baixo na ponta. Mais 2 fizemos, 2 correntinhas. Aqui na ponta, um ponto baixo no meio e um ponto baixo na ponta. Uma correntinha. E o último, que é por baixo mesmo, um ponto baixo na ponta, um ponto baixo no meio e um ponto baixo na ponta. 2 correntinhas no mesmo ponto, outro ponto baixo. Agora, a gente faz 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou virar. E nessa correntinha, a gente faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas.
prendo no próximo com um ponto baixo. Tá vendo? Então, assim, a gente vai fazer até chegar aqui no final. Ó, vamos fazer 8 correntinhas, um ponto baixo, 8 correntinhas, um ponto baixo, 8 correntinhas, um ponto baixo, até chegar aqui nessa pontinha, tá? Já eu volto. Voltamos, fizemos aqui 8 correntinhas e aqui no último ponto, na cabecinha do ponto, a gente faz um ponto baixo. Duas correntinhas para o canto e no mesmo lugar, um ponto baixo. No meio do ponto, um ponto baixo. Na correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha. Tem que colocar bem certinho. Esse aqui é por baixo mesmo, ó, por baixo. Então, aqui na cabecinha do ponto, faz um ponto baixo. Se vocês quiserem arrematar esses pontos antes de começar essa parte, pode arrematar. É que eu vou arrematar depois, tá certo? Aqui no meio, um ponto baixo e na cabecinha do ponto, outro ponto baixo. Fizemos 2, agora duas correntinhas. No próximo, um ponto baixo, no meio do ponto, outro ponto baixo, na pontinha, outro ponto baixo, uma correntinha, e aqui é por cima, ó. A gente vem para a próxima. Um ponto baixo, no meio, um ponto baixo. Aqui na ponta das trancinhas, das tiras, sempre vai ser 3 pontos altos, 3 pontos baixos em cada um deles, né? Aqui separa por uma correntinha e entre uma trancinha e outra é duas, de 2 em 2 é 2 correntinhas. Aqui novamente, 2 correntinhas. Passa pro próximo. Um ponto baixo, no meio, um ponto baixo, e no próximo, na pontinha, um ponto baixo. Uma correntinha, e aqui é por baixo, um ponto baixo, aqui no meio, um ponto baixo, e aqui na pontinha, um ponto baixo. Terminou mais 2 pontos, 2 correntinhas. Aqui é por baixo. Um ponto baixo, aqui no meio, um ponto baixo, e aqui na ponta, um ponto baixo. Uma correntinha, aqui é por cima, ó. Um ponto baixo, aqui no meio, um ponto baixo, aqui na pontinha, um ponto baixo. Duas correntinhas e no mesmo lugar, um ponto baixo. A gente vai virando agora, ó. E novamente, 8 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas, e aqui, na correntinha, aqui, ó, no cantinho, um ponto baixo. E assim a gente vai fazer por toda a volta. Já eu volto. Ó, cheguei aqui no final, fiz 8 correntinhas, faço um ponto baixo aqui no canto. 1,
duas correntinhas e dentro a gente faz um ponto baixíssimo. Aqui a gente sobe uma correntinha. E agora a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto baixo e um ponto baixo na correntinha. Aqui onde tem uma correntinha, a gente faz um ponto baixo. Aqui, ponto baixo e ponto baixo. Aqui, onde tem duas correntinhas, a gente faz dois pontos baixos. E assim a gente vai fazendo até chegar no cantinho, tá? Para cada ponto, um ponto baixo, tá ok? Voltamos, fizemos até no último ponto alto. Aqui, onde a gente fez as duas correntinhas, a gente vai fazer 3 pontos baixos dentro das correntinhas, ó. 2, 3. Aqui no ponto baixo, um ponto baixo. Aqui nas correntinhas, a gente não vai pegar assim, a gente vai pegar dentro do ponto mesmo, ó. Dentro do ponto. Um ponto baixo para cada correntinha. 8. Aqui no ponto baixo, a gente faz outro ponto baixo. E seguimos fazendo assim, para cada correntinha, um ponto baixo. E não esquecer também de fazer em cima do ponto baixo. Vou fazer essa volta, a gente se encontra no final. Voltamos. Então, terminando aqui, ó. Aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo. Aqui nas duas correntinhas, faço 3 pontos baixos. E corto aqui meu fio um pouco maiorzinho, porque eu vou soltar ele aqui. Nesse primeiro ponto baixo que a gente fez, a gente coloca assim, ó, pegando as duas laçadas, passa o fio, aí a gente vai passar por baixo dessa primeira laçada e por baixo da laçada de cima, ó, tá vendo? Dessas duas. Puxo o fio. Puxou, passa para trás. E dá uma puxadinha para ficar do mesmo tamanho dos outros, ó. Então, voltando. Peguei aqui meu fio cru. Aqui nessa mesma laçada que a gente, ó, fizemos os 3 pontos baixos da curvinha, no primeiro, depois, no primeiro. Passa o fio e faz 2 correntinhas. Eu costumo esconder esse de trás do mesmo jeito do outro. Vou esconder aqui por uns 3 pontinhos aqui. Só para depois, quando eu for arrematar, ser mais fácil. Então, para cada ponto de base, um ponto alto. Fazemos assim. Para cada ponto de base, um ponto alto. Aqui onde que eu escondi os fios, já posso deixar eles aqui para trás, ó. Depois eu dou um nozinho e arremato. Voltamos. Fizemos ponto alto até o último ponto baixo antes da curvinha. Então, aqui tem 3 pontos baixos. No primeiro, a gente vai fazer um ponto alto. Nesse do meio, a gente vai fazer 5 pontos altos. 1, 2,
3, 4 e 5. No último ponto baixo da curvinha, só um ponto alto. Então, todas as curvas vai ficar assim, tá? Um ponto alto no primeiro ponto baixo e 5 pontos altos no ponto baixo do meio. E um ponto alto no último ponto baixo da curvinha, tá certo? E depois é seguindo com um ponto alto para cada ponto da base, tá certo? Vamos seguindo assim. Então, todos os cantos vai ser exatamente desse jeito. Volto no final dessa carreira. Então, pessoal, eu concluí aqui, fiz meu canto, subi 2 correntinhas e fui fazendo um ponto alto para cada um de base na segunda volta de cru, até chegar antes das 5 correntinhas que nós fizemos no cantinho. Então, aqui, na primeira, aliás, nos pontos altos, né? No primeiro ponto alto, das 5 correntinhas, a gente faz 2 pontos altos. No segundo ponto alto, a gente faz só um ponto alto. No terceiro ponto alto, a gente faz 2 pontos altos. Opa. 2 pontos altos. No quarto ponto alto, a gente faz só um. E no quinto ponto alto, a gente faz 2. E segue fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Nessa carreira, só vai ter mudança nas curvas. Nos 5 pontos altos, que vai ter a diferença. No primeiro ponto alto, 2 pontos altos. No segundo, só um. No terceiro, 2. No quarto, só um. E no quinto, 2. Isso a gente faz pelos 4 cantos, tá bom? Vou fazer o meu e volto com vocês. Então, pessoal, terminei aqui minha segunda carreira. Subi aqui, fechei com ponto baixíssimo e subi com 2 correntinhas. Essa carreira agora vai ser um pouco diferente. A gente vai fazer 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Uma correntinha, pula um, vem no próximo. Mais 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Ó. Uma correntinha, mais 3 pontos altos, um para cada ponto de base. E assim eu vou seguindo até o final, até chegar ali na curva, que eu vou ensinar para vocês como que faz na curva, tá certo? Então, voltei, pessoal. Vim fazendo, né, 3 pontos altos em cada e pulando um ponto com uma correntinha até chegar aqui no final. Na carreira anterior, a gente começou aqui, ó, com 2 pontos altos na primeira, né? Então, aqui a gente vai fazer uma correntinha e no primeiro ponto de aumento, a gente faz um ponto alto. No segundo, também. Nesse terceiro ponto, aliás, nesse ponto, né, que seria o terceiro ponto, nesse aumento e nesse outro ponto, de 4 pontos, a gente vai fazer 8. Vai ser 2 pontos para cada.
Então, a gente faz nesse primeiro ponto 2 pontos altos, no segundo, 2 pontos altos, no terceiro, 2 pontos altos e no quarto, 2 pontos altos. Nesse último aumento da carreira anterior, a gente faz um ponto alto para cada. Uma correntinha, pula um ponto, vem no próximo. E aí, a gente volta a fazer 3 pontos altos, um para cada de base, uma correntinha, pula um ponto no próximo. Desse mesmo jeitinho, a gente vai fazer por toda a volta. Olá, pessoal, então voltei. Fiz toda a minha carreira, número 3, né, de cocru, e vou explicar para vocês como que eu fiz, ó. Aqui iniciei com 2 correntinhas e fiz os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha e pulando um ponto de base. Então, nessa parte menor, vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupinhos de 3 pontos altos. Aqui no final não vai ter um ponto alto para pular, mas mesmo assim a gente faz a correntinha, tá? E fazemos o cantinho, que é 1, 2 pontos altos sozinhos e 1, 2, 3, 4 pontos altos com aumento. Só de 4 vai ficar 8, tá? E os 2 últimos pontos altos para completar 12 pontos altos. Nessa carreira, nesse lado maior, a gente vai ficar todos pulando uma correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Nesse 16, ele vai sobrar 2 pontos. Só que você faz um ponto alto, 2 pontos altos e o último ponto você faz 2 fechados junto, porque sobrou um ponto. Então, para dar certinho, a gente faz isso, tá? 2 pontos altos fechados juntos, pula um ponto e faz o cantinho que eu acabei de explicar. 2 pontos altos, um para cada ponto e 4 pontos com aumento, que fica 8 pontos. E os 2 últimos, que totalizando fica 12. E aqui, da mesma forma, do lado mais curto. Aqui no final não vai ter uma correntinha, mas você não vai ter um ponto para pular, mas você faz a correntinha. E assim você faz por toda a volta, tá? E nosso tapete vai ficando assim, ó. Vai ficando bem retinho. Tá, viu que já ficou bem arrumadinho agora? Depois que a gente prende toda essa volta aqui, ele já fica bem retinho, ó. Então, quando chega aqui nessa terceira volta do branco, a gente arremata. E aqui eu já vim com o meu ponto, dei um nozinho aqui. E vou subir 2 correntinhas. E vou fazer mais 2 pontos altos. Ó, subi 2 correntinhas e fiz 2 pontos altos. Uma correntinha, vem pro próximo. 3 pontos altos. A cada correntinha dessa de espaço, a gente vai fazer 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo, 3 pontos altos. Então, assim, eu vou seguir até chegar ali no final e volto com vocês na curvinha. Ó, então, cheguei aqui no finalzinho. Aqui no final, no cantinho, né, a gente vai fazer
um ponto alto no primeiro ponto, outro ponto alto no segundo ponto. Nesse terceiro, a gente faz um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Fazemos um ponto alto no próximo, um ponto alto no próximo, tá? Nesse próximo, a gente faz 2 pontos altos no mesmo lugar. E nesse próximo também, 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos. E no próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Fica assim, tá? Aqui fica desse jeito mesmo, não tem problema, tá? E aqui, nos espacinhos de uma correntinha, a gente faz 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos no próximo espacinho de corrente. Então, a gente vai fazer assim por toda a volta. Aqui no cantinho é desse jeito que a gente vai fazer. Todos os cantinhos fica do mesmo jeito, ó. 2 pontos altos separados, 2 juntos. 2 pontos altos separados, 2 juntos. No próximo, 2 juntos novamente. Depois, 2 pontos altos separados, 2 pontos altos juntos. E, por fim, 2 pontos altos separados, tá? Todos os cantos vai ser desse mesmo jeito e essa volta vai ser assim, tá? Ah, pessoal, eu voltei aqui porque eu acho que eu não expliquei essa parte aqui, ó. Quando a gente termina aqui de fazer os três pontos altos nos bloquinhos, aqui, esse último aqui, a gente não faz correntinha, não. A gente já segue direto, tá? Fazendo os aumentos que eu já expliquei pra vocês. Aqui no final, ó, terminou o ponto alto, vem aqui, ó, na correntinha final, prende com um ponto baixíssimo e puxa. Vem aqui, ó, por trás aqui, ó, dessa segunda e puxa o fio pra trás, tá? Eu tô arrematando desse jeitinho. E eu vou escondo aqui até aqui, porque quando a gente vir com a próxima cor, aí a gente prende aqui por cima, tá bom? Então, é isso. Então, voltando, agora eu volto com o fio cru. Dou um nozinho. E subo aqui 2 correntinhas. E faço mais 2 pontos altos. Uma correntinha. E vou seguindo fazendo agora os bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Desse jeito, eu vou fazer até chegar ao canto, tá certo? Aí, volto com vocês. Voltei, pessoal. Então, aqui, ó, fizemos o último grupinho de 3 pontos altos. A gente faz uma correntinha, pula esses 3 pontos altos, porque eles fazem parte dos grupinhos, tá? E a gente vem aqui, ó, nesse primeiro ponto da curvinha. E aqui a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base.
por 5 vezes. 4, 5. Nesse ponto, nesse sexto ponto, a gente vai fazer 2 juntos. Um aumento aqui, né? Ficando assim. Vamos fazer um ponto alto novamente por 4 vezes. Um para cada ponto, ó. 4 vezes. E aqui, na próxima aqui, a gente faz um aumento. Tá? E terminamos com 5 pontos altos, um para cada ponto de base. Esses 3 pontos altos aqui, apesar de estar junto, mas eles fazem parte desses grupinhos. Então, a gente faz uma correntinha e pula esses 3 pontos, né, últimos, e fazemos os grupinhos de 3 pontos altos. Entenderam? Então, ó, aqui nessa carreira, né, nessa curvinha, vai ter somente 2 aumentos.